Olá, boa tarde. Eu gostaria de começar agradecendo ao Núcleo Telesaúde do Acre, na figura do Dr. Rodrigo, né, do nosso amigo Rodrigo, por esse convite para conversarmos sobre humanização na tarde de hoje. Já vi que temos alguns amigos conectados, gostaria de mandar um abraço carinhoso a todos. E eu espero que nós possamos, na verdade, interagir. Dizia para o Rodrigo que ainda estou me acostumando com essa possibilidade tecnológica, mas vamos começando, né? Quem me conhece sabe da relação que tenho com a humanização. Tive a oportunidade de coordenar a Política Nacional de Humanização aqui no estado do Acre por algum tempo, e durante o mestrado também me dedicar a estudar a humanização, especialmente o ensino da humanização. O que nós temos, e aí a nossa conversa tem um pouco essa lógica de inicialmente discutirmos as diferentes acepções que o termo tem. Então, se percebe que a humanização ela tem diferentes significados, dependendo do contexto, dependendo das pessoas, das profissões, alinhar um pouco essa acepção, trazermos a reflexão para o contexto da saúde, de que forma tem acontecido, e quais são as dificuldades que nós enfrentamos para que, de fato, a humanização se concretize, né? Ela tem aparecido, não é uma discussão recente, não é uma necessidade recente, mas ainda temos discursos da sua necessidade de implantação, de implementação. Se nós formos buscar o conceito, né, ou o significado da humanização no dicionário, nós percebemos que ela faz uma referência ao tornar humano. Deixa eu só me... Dar condição humana, né? Tornar benévolo, afável, fazer adquirir hábitos sociais polidos, civilizar. De certa forma, essa definição ela nos incomoda e muitas pessoas questionam de qual é a necessidade de falarmos de humanização se nós somos humanos. O que acontece é que, na verdade, as nossas práticas, as nossas relações, elas de alguma forma vêm se desumanizando. Temos esquecido aspectos que são muito importantes no nosso encontro com o outro, e no campo da saúde, especialmente, isso faz muita falta. A Regina Benevides diz que falar de humanização, a humanização significa trabalhar no campo concreto das relações, que não é um campo tranquilo, né? É um campo de diferenças, é um campo de conflitos. Todos nós temos nossas posições, nossos pontos de vista, nossa história de vida, e nos colocamos e defendemos esse espaço. Mas na nossa relação com o outro, nós precisamos estabelecer alguns limites e nós precisamos nos utilizar de alguns valores, né, como a empatia, como o respeito, como a nossa capacidade de escuta, enfim. Nesse sentido, muitas discussões têm sido feitas em relação ao desafio conceitual que a humanização traz. De certa forma, nós temos uma banalização desse conceito, muitas vezes relacionada a práticas de voluntariado, a práticas religiosas, ao humano como um bom humano, no sentido de que é humano quando atende aquela minha necessidade, aquele meu desejo. Uma outra questão é uma exclusão corporativa do conceito, que geralmente vem identificado a certas profissões ou a características de gênero. Muitas pessoas dizem que a humanização é fácil para psicólogo, mas não é fácil para uma outra categoria profissional. Ou é mais fácil para a mulher, que é mais sensível, do que para homem.
e que, na verdade, essa é uma discussão que não cabe, né? Na verdade, todos somos sensíveis, independente do gênero, e temos a capacidade de poder nos colocar no lugar do outro, de poder estabelecermos uma escuta, de nos respeitarmos. E também no campo das profissões de saúde, se nós formos olhar, todas as profissões, elas exigem de nós, né, no campo da saúde, uma postura mais humana. Muitas vezes também há uma segmentação do conceito quando ela vem relacionado à questão. Oi? Obrigada. Desculpem, tivemos um probleminha aqui no áudio, mas vamos continuar. E também temos uma relação, a humanização, muito vinculada a uma perspectiva de satisfação do cliente. Como eu falei no início, a discussão da humanização ela não é uma discussão recente. A gente tem uma referência no campo da saúde ligada à década de 70, quando ali se discutia diferentes atitudes desumanas. Vem de um movimento da própria sociologia médica, né, que começa a trabalhar, então, esse conceito de humanização, que é um conceito ligado ao humanismo, que não é uma política, uma corrente, mas a gente pode dizer que o humanismo ele é um movimento que traz muito forte a necessidade de nos relacionarmos de uma outra forma com os outros, né, de estabelecermos relações de respeito, de podermos considerar o ser humano que há, não só em nós, mas no próximo, né? No campo da saúde, nós temos a referência à humanização a partir da origem de programas. Nós tivemos diferentes programas que surgiram, e eu vou citar aqui o Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar, o PNAH, que foi a partir do PNAH, de um movimento de discussão dele, né, desse programa, dos seus resultados, que a gente tem, a partir de 2003, a discussão da humanização como uma política pública, e é uma política pública que, se nós formos pesquisar, não há nenhum decreto, nenhuma lei que o cria, mas entendendo da responsabilidade de todos nós na sua operacionalização.
A PNH ela surge como uma proposta de contribuição à implementação dos princípios do SUS. No caso do PNAH, como o próprio nome diz, ele tinha como foco a assistência hospitalar. No campo da humanização, a gente fala da inclusão dos diferentes atores e sujeitos, né? E aí uma ampliação para além dessa questão do próprio hospital. Busca-se, com a Política Nacional de Humanização, uma mudança nos modelos de atenção e de gestão, pensando naquela lógica de que não deve haver uma dissociação entre elas, que atenção e gestão elas se complementam, que há uma necessidade de nós ampliarmos a comunicação entre os grupos, intragrupos, né? E, de fato, podermos concretizar o Sistema Único de Saúde. Então, como eu falava, o PNAH ele é um conjunto de ações integradas que visam mudar substancialmente o padrão de assistência ao usuário nos hospitais públicos, melhorando a qualidade e a eficácia dos serviços prestados por essas instituições. A gente pode dizer que o PNAH tinha como um grande objetivo aprimorar as relações entre o profissional de saúde e o usuário, dos profissionais entre si e do hospital com a comunidade. Na época do programa, aqui no Acre, nós tivemos 5 unidades hospitalares que participaram desse programa, né? E a partir de 2003, então, a gente não deixa de ter o PNAH e a gente passa, então, a discutir a humanização como uma política. E aí a gente tem o Humaniza SUS como uma proposta de uma nova relação entre os usuários, suas redes sociais, os trabalhadores e os gestores do SUS. A aposta num trabalho coletivo na direção de um SUS acolhedor, resolutivo e confortável, e a alteração dos modelos de atenção e de gestão à saúde. Nós podemos dizer, em linhas gerais, que a essência da humanização é a aliança entre a competência técnica e tecnológica e a competência ética e relacional. Na verdade, quando a gente fala de humanização, a gente traz fortemente a discussão que o Emerson Merri traz em termos de tecnologias, né? Nós estamos falando da necessidade de fortalecermos as nossas tecnologias relacionais. O Merri fala que na saúde a gente lida com tecnologias duras, quando fazemos referência aos equipamentos, as tecnologias leve-duras, quando a gente faz referência ao conhecimento, à técnica, e as tecnologias relacionais, das relações que se estabelecem. Então, na saúde, a gente está lidando com outros sujeitos. Há um profissional que detém um conhecimento sobre a área, sobre os sintomas, sobre as estratégias de tratamento, e há um usuário que traz a sua história, que traz a sua condição de saúde, de doença, né? E é nesse encontro que a gente precisa encontrar respostas e resolver as questões. Então, a gente precisa colocar muito forte essa aliança nas nossas práticas em saúde. Nós precisamos, sim, sermos muito competentes tecnicamente, né? Dominarmos a tecnologia, mas nós também precisamos fortalecer as nossas relações de maneira ética, de maneira respeitosa, eu diria até amorosa, né? A PNH ela traz 3 princípios que são fundamentais, que é a transversalidade, a indissociabilidade entre atenção e gestão, e a autonomia e o protagonismo dos sujeitos, que vem de encontro a isso que nós acabamos de falar. Entendendo que a humanização ela não é responsabilidade de uma área, de um setor, de uma profissão. Ela é responsabilidade de todos nós enquanto profissionais da saúde. Nós precisamos ampliar o nível de comunicação. É comum nós vermos, e para quem trabalhou em Secretaria de Saúde por muito tempo, como é o meu caso, muitas vezes quem está na ponta, que eu não gosto muito dessa expressão, mas quem está na unidade de saúde se sente
muito distante de quem trabalha na secretaria, nos processos de gestão, e vice-versa. Então, mas na prática, realmente essa distância ela se dá. A gente precisa ampliar o nível de diálogo entre as equipes, mas também não podemos deixar de falar que essa dificuldade na comunicação, ou essa não ampliação da comunicação, ela se dá para dentro das próprias unidades. Então, é comum também encontrarmos setores que não dialogam. E aí a gente não pode ter uma visão fragmentada, embora na prática isso aconteça muito fortemente, né? A gente fala tanto que não dá para ver o paciente só pelo órgão ou só por uma parte dele, que a gente precisa ampliar o nosso olhar, mas também nas nossas práticas de trabalho a gente acaba fragmentando muitos processos e isso dificulta muito as respostas que nós temos que apresentar. A PNH ela também fala da autonomia e do protagonismo dos sujeitos. E nem sempre essa perspectiva da autonomia ela é bem interpretada, porque muitas pessoas entendem a autonomia como algo revolucionário. E, na verdade, não é. Eu conheço a minha dor, eu sei como que eu lido com ela. E isso precisa ser considerado na relação com o profissional da saúde. Enquanto trabalhador, e ali no dia a dia, eu sei aquilo que pode melhorar, aquilo que pode contribuir para o meu trabalho. E nem sempre eu tenho essa possibilidade de contribuir com a gestão. Então, quando a gente está falando da autonomia e do protagonismo dos sujeitos, é nessa perspectiva de que todos nós possamos. E nessa perspectiva do participar, nós nos comprometemos ainda mais. É muito mais fácil um paciente se comprometer com o seu tratamento, se esse tratamento for construído com ele, do que se for uma imposição. Da mesma forma, o trabalhador, é muito mais fácil que ele se comprometa e se sinta à vontade para desenvolver determinadas atividades, determinados processos, se ele se sentir parte da construção desse processo. Então, no caso da transversalidade, a gente está falando de concepções e práticas que atravessam diferentes ações e instâncias, da necessidade do aumento da comunicação intra e intergrupos, e da desestabilização das fronteiras dos saberes, dos territórios de poder e dos modos instituídos da constituição de relações de trabalho. Nós não podemos negar que no campo da saúde a gente lida muito com essa fragmentação. Nós temos diferentes profissões que vêm de processos de formação diferentes, que têm posições diferentes, mas quando nós nos reunimos para responder às necessidades de um paciente, nem sempre a gente consegue juntar esses saberes para essa resposta. Muitas vezes, cada profissional oferece a sua própria resposta e fortalecendo ainda mais esse processo de fragmentação. Esse é um desafio que a gente discute muito na academia, né, nas instituições de ensino, da necessidade de ruptura dessas caixinhas e de que a gente tenha, sim, a formação de profissionais da saúde com uma visão ampliada, numa perspectiva mais interdisciplinar, diria até transdisciplinar. No caso da indissociabilidade entre a atenção e a gestão, a gente está falando de alteração dos modos de cuidar, dos modos de se apropriar do trabalho. E nessa perspectiva, sim, nós trabalhadores devemos, né, e podemos ser protagonista do nosso processo de trabalho. Às vezes a gente diz que a gestão ela acontece muito distante da gente, mas quando nós saímos de casa e traçamos aquilo que iremos desenvolver, nós estamos fazendo a gestão do nosso processo de trabalho. E isso é uma forma de produção de si também, porque eu me reconheço nisso. E se eu tenho a possibilidade de ter o reconhecimento do outro, de ter a valorização desse trabalho, com certeza eu vou desenvolvê-lo de maneira muito mais satisfeita e motivada.
Então, no caso da autonomia e do protagonismo, nós estamos falando da corresponsabilidade entre os gestores, os usuários, os trabalhadores da saúde e o estabelecimento de vínculos, da participação coletiva também nos processos de gestão. A política de humanização, a PNH, ela trabalha com diretrizes e ela trabalha com dispositivos como formas de fazer. No cotidiano do trabalho, e uma coisa que nós observávamos é que, independente da unidade dizer que tinha a política implantada, nós temos sim diferentes experiências de humanização acontecendo em diferentes lugares, mas também nós temos ainda muitas situações que levam para o outro oposto, né? De desumanização das nossas práticas, que levam ao nosso adoecimento e que leva a essa sensação do usuário de que não tem respostas, e nem sempre é só a sensação, de que não tem respostas, de que não confia no serviço que é oferecido. Então, eu diria que esse é um desafio para todos os profissionais da saúde, a ruptura dessa lógica, né? Quando nós estávamos desenvolvendo a nossa pesquisa no mestrado, nós nos perguntávamos por que o profissional da saúde entendia a humanização como algo distante da sua prática. Porque era muito comum quando nós chegávamos para conversar que as pessoas diziam assim: ah, lá vem ela para me dar mais trabalho. Ah, poxa vida, mas isso não tem nada a ver com o que a gente faz aqui. E se nós pararmos para pensar, a humanização é algo inerente à prática de qualquer profissional, especialmente do profissional da saúde, né? E pensarmos nisso nos levou a algumas questões que são bem importantes e que cabem assim algumas intervenções. Geralmente, nos nossos processos de formação, nós temos uma ênfase muito forte na técnica. Então, nós nos tornamos excelentes técnicos, e a ideia é que a questão da humanização é algo que a gente já deveria trazer de berço, que é algo que não se ensina. Mas, na verdade, não é bem assim. Nós podemos, sim, aprender a nos relacionar melhor, aprender a nos comunicar melhor. E por isso que as mudanças curriculares, elas têm trazido muito fortemente essas reflexões. A gente tem visto uma mudança na ênfase das metodologias mais tradicionais para metodologias mais ativas, numa perspectiva de envolvimento, e aí a gente está trabalhando aqui um dos princípios da humanização, que é a autonomia e o protagonismo, né? O aluno, sim, é autônomo e é protagonista do seu processo de aprendizagem, mas ele não faz isso também só, ele precisa do professor, que pelo seu exemplo, que pela sua postura, irá inspirá-lo a, a buscar essas mudanças, né? Então, assim, é importante que nós possamos ter essa clareza, tanto quanto trabalhadores, como gestores, até mesmo como usuários, entendermos que não é um processo fácil. Se fosse fácil, um decreto resolveria e nós já teríamos essa política implantada. Nós estamos falando de mudanças de práticas, de mudanças de postura. Isso exige muito de cada um de nós, isso exige muito de cada gestor, mas é uma necessidade, assim, para que nós possamos fazer com que o SUS dê certo, nós precisamos rever muitos dos nossos processos. Nós ainda temos muitos processos de gestão que são centralizadores, que são autoritários, isso afeta fortemente o trabalhador. Nós também temos processos de cuidar que desconsideram o usuário, né, que não o veem como um sujeito da sua própria história, e aí de uma forma autoritária, enquanto profissionais nós entendemos que sabemos o que é melhor para o outro, e estabelecemos isso, vamos definindo o que é melhor. Então, a gente precisa pensar em estratégias, e essas estratégias elas envolvem diferentes áreas. Assim, eu acho que tem a ver com aquilo que nós fazemos nas universidades, sim, tem a ver com aquilo que nós fazemos diariamente no nosso trabalho, na nossa unidade de saúde, hospital.
nas secretarias, mas que nós precisamos sim pensar nesse movimento. Precisamos resgatar, né, esse olhar para o outro, o cuidar, a escuta qualificada, que é algo que vem muito fortemente quando a gente discute a necessidade do acolhimento. Então, eu não consigo acolher se eu não escuto de verdade o que o outro diz, para que eu possa oferecer as respostas que são a sua necessidade. Mas também eu vi um movimento recente de uma ênfase na humanização muito ligada a essa diretriz do acolhimento, mas existem outras questões que vêm junto, né? Então, eu não posso pensar no acolhimento se eu não estou pensando no cuidado do trabalhador, no cuidado do cuidador, né? Então, a questão da valorização do trabalho e do trabalhador na saúde é um ponto que é muito importante e que precisa ser pensado e que precisa se construir estratégias. A gente precisa também reforçar ou criar estratégias de fortalecimento das relações não só dentro de um mesmo setor, mas as relações intersetoriais também, né? Penso que isso é muito importante. Eu queria, quem me conhece sabe que eu tenho uma dificuldade danada de ficar falando sozinha, e aí eu queria saber assim, se vocês não querem interagir, trazerem alguma questão e nós irmos aprofundando a nossa conversa. Fica esse convite para vocês. Eu vou passar rapidinho aqui para as diretrizes da PNH, só porque a gente já trouxe para relembrar, mas eu queria que vocês pudessem interagir comigo. Temos Núcleo do Telesaúde do Acre está nos lembrando que uma das chaves da humanização é a escuta qualificada. O Rubem Alves, ele escreveu um texto que diz que deveriam oferecer cursos de escutatória, né? A gente tem diferentes cursos de oratória, então nos ensinam muito a falar, mas nós não somos ensinados a escutar. Ouvimos, mas não escutamos. E na área da saúde, essa escuta ela é fundamental, porque é a partir da escuta que eu vou poder oferecer aquilo que o outro precisa, né? Eu lembro que de alguns processos de formação que nós realizávamos nas unidades de saúde, num determinado momento alguém falou que no postinho onde ela trabalhava tinha um paciente que sofria de post-it. E eu tive muita dificuldade para entender o que significava isso, né? Post-it, e, bom, fiquei pensando o que poderia ser, até que eu fiz a leitura e entendi, mas de qualquer forma fiz questão de perguntar. E aí ela fez o relato de que era um paciente que diariamente frequentava o posto e que, quando era examinado, ele não apresentava nada, né? E aí, na hora, eu disse, mas será que vocês estão conseguindo escutar esse paciente? Fiz uma provocação e depois encontrei com essa pessoa e ela me disse que a equipe fez uma visita a esse paciente e ele estava com a vida destruída, segundo fala dela, tinha perdido o emprego, passava por um processo de separação, estava sozinho, enfim. A gente estava diante de um caso de depressão, era alguém que precisava muito, né, da escuta, né, da presença do outro, e a equipe pôde ali fazer uma intervenção que contribuiu para a melhoria da qualidade de vida daquela pessoa, e isso é muito importante. Bom, vou aguardando mais contribuições de vocês. Enquanto isso, vamos passar aqui um pouquinho para as diretrizes da PNH. Então, a gente tem a cogestão como uma diretriz forte. Então, a necessidade de nós podermos construir no campo da gestão essa abertura de que nós, trabalhadores, também somos gestores do processo de trabalho, de que nós podemos encontrar respostas para muitos dos problemas, afinal, somos nós que estamos ali no dia a dia. A clínica ampliada, né, que nos exige esse olhar holístico que nós falamos tanto,
mas que às vezes é tão difícil ver, porque cada um vai direto para aquilo que o seu olhar está habituado. Então, poder romper com essa fragmentação é um aspecto importante, poder considerar outros aspectos do processo mesmo, né? Considerar a rede social, considerar a vida que essa pessoa tem diante de um tratamento, enfim, entre outras coisas. O acolhimento que nós já falamos, a valorização do trabalho e do trabalhador. Se a gente for pensar, isso é muito importante e fundamental para que nós avancemos em relação à humanização na saúde, porque quando eu não percebo que o meu trabalho é valorizado, quando eu não consigo perceber esse valor, eu tenho muita dificuldade de oferecer o meu melhor. E aí tem várias questões que vêm junto, porque a gente precisa das condições de trabalho, né? Às vezes a gente não tem as condições mínimas, e isso é muito difícil, porque em não tendo as condições mínimas, eu continuo sendo cobrada a dar o meu melhor, isso provoca uma cobrança, provoca um processo de adoecimento, enfim. A defesa dos direitos dos usuários, existe uma carta de direitos dos usuários, a questão do fomento das grupalidades, coletivos e redes, né? Às vezes as pessoas dizem que é muito difícil trabalhar em grupo, trabalhar junto, mas quando a gente acerta no processo, tudo fica mais fácil, assim. Nossas competências, elas se complementam e nós conseguimos caminhar fortemente. E a estratégia para o fomento das grupalidades é a abertura para o diálogo. Nós precisamos criar cada vez mais espaços em nossas unidades de saúde para o estabelecimento do diálogo, né? Ouvir de verdade. Eu lembrei de um caso de um gerente de unidade que disse que lá isso não era problema na unidade que ele gerenciava, porque eles reuniam quinzenalmente e era maravilhoso. No entanto, quando nós pedimos para que ele descrevesse como que se davam essas reuniões, só ele falava. Então, não havia a participação dos trabalhadores. E a construção da memória do SUS que dá certo. Existe, sim, um SUS que dá certo. A Marília, minha colega de trabalho, é quem fala muito disso, né? Das experiências que ela tem com o Sistema Único de Saúde e do quanto que ela é acolhida e do quanto que esses serviços são resolutivos. No entanto, a gente não vê falar muito disso, a gente fala muito mais do que não dá certo, enfim. E falando da Marília, ela traz aqui uma contribuição e eu vou pedir permissão para compartilhar com os colegas. Eles não conseguem ver, né? Ah, sim? Sim. Bom, na condição de usuária do SUS, posso dizer que o trabalho da política de humanização feita até aqui tem reflexos reais nas práticas de saúde. Penso que deveríamos ter mecanismos de aferição de seus resultados, pois experimentei os diferentes níveis de atenção e me senti acolhida, respeitada e participante da busca pelo sucesso do atendimento. Então, considero que o usuário alinhado ao serviço dos profissionais faz toda a diferença. Que maravilha, Marília, é isso. Assim, eu acho que a gente precisa ter mais condições de falar sobre isso, divulgar mais essas experiências. Infelizmente, a gente tem muito mais o aparecimento daquilo que é negativo e isso cria a ideia de que o SUS não é bom, de que o SUS não funciona, né? E muitas vezes essa posição vem até mesmo de nós, profissionais da saúde. Então, nós temos a responsabilidade de operar essa mudança, de buscar mudar isso. Vamos ver se temos mais. Rodrigo, me ajuda. Não, tem mais alguma contribuição? Não. Então, para que essas diretrizes elas se concretizem, nós temos alguns dispositivos que nos ajudam a concretizar a humanização.
Rodrigo vai me ajudar aqui, o próximo slide, mas nós podemos ir falando em relação a essa questão que a Marília traz, né, para essa nossa conversa. Nos diferentes níveis, nós temos, sim, ações de humanização acontecendo, temos unidades que se preocupam e que mantêm uma postura, vamos dizer assim, humanizada. Mas nem sempre a gente faz a divulgação disso claramente. Temos, na perspectiva da cogestão, a possibilidade da implementação de colegiados, né? De termos gestores de que a gente pudesse ouvir o trabalhador naquilo que ele identifica como uma estratégia de melhoria do seu processo. Se eu executo uma tarefa diariamente, eu consigo ali perceber estratégias que permitiriam ampliar ou melhorar o meu desempenho, melhorar os resultados daquilo que nós fazemos. Nós temos no acolhimento a questão do acolhimento com a classificação de risco, que eu acho que a gente já conseguiu avançar bem. Hoje as pessoas já conseguem ter uma compreensão em relação à necessidade de, nas unidades de urgência, nós termos essa classificação, até porque a ordem de chegada, ela não era uma ordem ou não era uma perspectiva justa, entendendo que as pessoas têm necessidades diferentes, né? A questão da visita aberta, do direito ao acompanhante, a perspectiva de se ter uma equipe transdisciplinar de referência. É importante saber quem cuida de mim, como cuida, de nós podermos estabelecer vínculo, né? De termos uma perspectiva, e na atenção primária esse é um caminho muito importante, essa questão da equipe de referência, a questão do projeto terapêutico singular e do projeto de saúde coletiva, porque muitas vezes eu tenho aquele paciente, mas o tratamento envolve outras pessoas da família, e isso precisa também entrar na pauta, e nós precisamos respeitar esse processo. Nós precisamos seguir pensando na proposta da formação no campo da saúde, na formação, na perspectiva das reflexões sobre o trabalho, sobre aquilo que impacta, que estratégias nós podemos ter. Nós precisamos criar nas unidades alternativas que permitam ao trabalhador não adoecer, né? Que possam lhe oferecer, como a gente diz, aquela válvula de escape necessária para lidar com o outro, para poder manter a tranquilidade, enfim. A questão da ambiência, então a gente precisa, sim, ambiência não no sentido somente de prédios bonitos, com cores diferentes, mas a ambiência na perspectiva da construção de espaços de encontro, encontros reais, não só do trabalhador com o usuário, mas do trabalhador com o próprio trabalhador, né, numa perspectiva de nós termos vínculos, sim, de podermos estar tranquilos e confiantes numa equipe de trabalho, isso é bastante importante. E os grupos de trabalho de humanização, eles têm um potencial muito grande, nós podemos experimentar. Eu não sei se nós ainda tínhamos somente o da maternidade Bárbara Eliodoro e do Hospital da Criança em funcionamento, não sei como tem sido hoje, mas foi por meio do grupo de trabalho de humanização que nós conseguimos avançar em muitos processos nas unidades de saúde. Erle está chamando a nossa atenção para a questão da transversalidade, né, quanto à formação profissional. Atualmente é importante a discussão da formação interprofissional como uma das estratégias para a melhoria das práticas colaborativas nos processos de trabalho na atenção básica, e que essa colaboração interprofissional seja para atender às necessidades dos usuários. Perfeito, Erlis, ótima contribuição. Se a gente não tem essa perspectiva interprofissional,
nós vamos seguir reforçando práticas que são fragmentadas mesmo, que são individualistas numa perspectiva de um campo do saber, que não consideram uma visão integral, né, do nosso usuário. Como como profissionais de instituições de ensino superior, esse é um grande desafio para nós. Assim, a gente sabe o quanto que na universidade nós temos fortemente ainda essa fragmentação, e a necessidade dessa ruptura começa aí, começa no processo de formação. Nós precisamos, sim, colocar nos nossos currículos a necessidade do saber trabalhar em equipe, do saber escutar, do saber se relacionar, né, para o desenvolvimento dessa competência relacional, dessa competência interprofissional. E só quem vai ganhar com isso são os nossos pacientes, são os usuários dos serviços dos quais atuamos ou iremos atuar. Eu penso que seria essa uma contribuição que eu queria trazer, muito mais numa perspectiva de reflexão para todos nós, né, do quanto que nós somos, sim, protagonistas, e de que a humanização ela tem muito a ver conosco. Não sou militante da humanização hoje no campo da gestão, como fui, mas continuo militante na perspectiva da formação. Penso que tudo isso que a gente destacou aqui são elementos importantes. A gente ainda tem algumas concepções equivocadas para dentro da própria academia em relação ao que a humanização representa. A nossa pesquisa mostrou que muitos dos professores percebem a humanização como o exemplo que eles dão, e aí cabe uma reflexão nossa, né, enquanto docentes, de qual é o exemplo que nós temos dado para os nossos alunos nessa perspectiva da humanização. E a Marília traz mais uma questão, assim, com relação à valorização mesmo do trabalhador, dos profissionais da saúde. Se nós formos pensar do quão exigente é a atuação no campo da saúde, a complexidade das questões que chegam, nós sim precisamos de momento de cuidado nosso mesmo, né? Então, essa pergunta ela é uma pergunta muito relevante, que eu acho que cada um de nós poderia pensar e ver de que forma nós podemos contribuir, que espaços de cuidado têm sido dado aos trabalhadores da saúde. Geralmente, quando nós temos a oportunidade de nos encontrarmos, são muitas coisas para falarem, de muitas dificuldades, né? Embora eu não trabalhe mais na Secretaria de Saúde, mas eu ainda tenho, de alguma forma, em alguns momentos, participado de encontros com profissionais, a convite de gestores, e a gente percebe a necessidade de uma escuta, a necessidade de alguém que possa junto contribuir para a identificação de estratégias para lidar com tantos desafios, porque nossos desafios eles são imensos, né? E nós precisamos, sim, desse espaço de cuidado enquanto trabalhadores e enquanto gestores. O que é que nós temos feito? Qual que é a prioridade no nosso espaço que nós temos construído para os nossos trabalhadores, para as nossas equipes? Eu encerro, Rodrigo, e não sei como você quer fazer uma fala. Eu quero convidar o Rodrigo a fazer uma fala, porque a gente faz umas discussões muito interessantes sobre a humanização. Acho que ele tem sempre muito a contribuir também. E quero agradecer a vocês pela possibilidade de compartilhamento desse momento, tá? Olá, pessoal, entrando aqui na área da Ana Flávia. Muito boa a discussão, muito boa a participação também. Lembrar que a gente tem esse quadrinho aqui do lado à direita, que a gente pode interagir de alguma forma, né? Uma forma de interação que a gente pode ter virtual também.
Isso pode ser usado à distância também, enfim, quando a gente está em outros estados, a gente pode ter também essa interatividade. Eu sempre lembro das nossas andanças em relação à humanização e dessa confusão que o pessoal faz da humanização como se fosse uma questão de fazer festas de aniversário, trazer, enfim, uma ambiência favorável para o lugar, né? Mas eu queria ressaltar essa perspectiva que a Ana Flávia traz, né? Que é uma perspectiva dialógica, participativa, onde a gente precisa ter o nosso lugar de participação no processo de trabalho, no processo de gestão, né? Isso faz toda a diferença na hora da gente se sentir bem no trabalho, na hora de a gente fazer todo o processo de cuidado, na hora de a gente praticar o cuidado, faz toda a diferença se a gente realmente participa desse processo ou não. E também dos processos de trabalho em equipe, né? Os processos de trabalho em equipe, quando eles não são hierarquizados de uma forma mais hermética, né? Quando eles possibilitam uma interação para uma construção conjunta, a gente trabalha com muito mais cuidado, a gente cria ambientes em que a gente possa realmente curtir o trabalho, né? E uma das questões hoje, e que eu inclusive vou falar na sexta-feira, é o burnout dos profissionais, né? Quantidade de gente que a gente está vendo, profissionais que a gente está vendo com síndrome de burnout, né? E aí eu queria pedir para a Ana Flávia falar um pouquinho disso, né? Assim, como é que a organização do trabalho ela pode gerar adoecimento, né, na gente enquanto trabalhador, né? Porque se às vezes a gente tem problema em relação à questão da humanização, isso também pode ter a ver de uma questão da gente se entender enquanto pessoa, né? E muitas vezes a gente está adoecido. E aí eu pediria para a Ana Flávia falar um pouco sobre isso, e aí já convidando vocês todos para a web palestra sobre burnout na sexta-feira, às 10h30 da manhã. Vou passar aqui para ela. Rodrigo sempre me provoca, sabe? Essa questão que ele traz, né, que é um aspecto que eu sempre coloco em discussão. Eu penso que é importante, sim, ter a comemoração do aniversário dos aniversariantes do mês, mas essa não pode ser a única estratégia que uma instituição, que uma empresa utiliza, até porque ela não é efetiva sozinha, né? A gente precisa se confraternizar, mas a gente precisa de espaços em que nós possamos discutir, que nós possamos construir, que nós possamos colaborar. Então, ela é uma estratégia que se soma a outras. Não pode ser sozinha, isolada, né? Eu costumava dizer, na CESACRE, que a gente brigava 29 dias do mês, mas no dia 30 a gente comia bolo, se abraçava e uma fala muito radical, mas que em alguns espaços era bem isso que acontecia mesmo. Então, a questão da saúde do trabalhador, a questão de pensar estratégias de valorização do trabalho, é uma maneira preventiva mesmo em relação ao trabalhador. A gente tem burnout, mas temos outros processos que provocam, sim, o afastamento do trabalhador, ou até aquilo que se chama de presenteísmo, né? Porque ele está presente, mas ele não produz aquilo que poderia. E aí a gente tem diferentes aspectos que podem provocar o adoecimento. A falta de condições de trabalho é um aspecto, a pressão constante, o autoritarismo, as relações extremamente competitivas que a gente vê e não colaborativas, como a Erlis destaca, é algo que também pode provocar o adoecimento. Temos a questão
do assédio moral, que é algo que acontece, a pressão que é dada a esse trabalhador e o não reconhecimento por aquilo que ele desenvolveu, a falta de planejamento, enfim, tem uma infinidade de fatores no ambiente de trabalho que às vezes passam despercebidos pelos gestores e que não contribuem para o bom desempenho, que não contribuem para a produtividade. E aí vocês já sabem, então, que o tema da próxima semana é um tema interessantíssimo. Eu já estou quase me convidando para estar aqui, não participando com o Rodrigo, mas presencialmente acompanhando, porque é algo muito presente, cada vez presente, e sabe que é tão silencioso que quando a gente percebe aconteceu e tem que se afastar do trabalho, algumas pessoas têm inclusive a dificuldade de retornar ao trabalho, enfim. Então precisa sim, a gente precisa colocar em pauta essas discussões, precisamos construir estratégias que possam contribuir com a saúde do trabalhador, com a qualidade de vida no trabalho, né? E não o seu contrário. A Marília está mandando um recadinho. É isso, gente. Agradecer muitíssimo por essa tarde. Falar de humanização é algo que me alegra muito. Acho que eu acredito na humanização, assim, acredito de verdade. Penso que todos nós podemos fazer de alguma forma a nossa contribuição. E sempre que possível eu venho para essas conversas, então eu fico à disposição do Núcleo do Telesaúde. Quero parabenizar a equipe. É uma alegria muito grande estar aqui, porque eu sonhei um pouquinho o início do Telesaúde, né? Pude, de alguma forma, contribuir bem no início e vê-lo assim é algo fantástico. Parabéns à equipe pelo trabalho, parabéns por esse momento. Valeu, obrigada. Pessoal, vamos então encerrando a tarde de hoje, agradecendo todos os participantes, lembrando sempre do pessoal aí dos municípios também. Vi aqui que tinha pessoal de Sena Madureira conectado, pessoal de Acrelândia conectado, né? Então é sempre bom a gente estar interagindo com vocês também dos municípios, além das nossas das pessoas que a gente conhece, enfim, das pessoas que a gente interage no dia a dia. Grande abraço a todo mundo, boa tarde e até sexta-feira, às 10h30, quando a gente vai conversar sobre burnout. Um abraço.